No passado, muitos olhavam. Será que vai chover? Mas o tempo foi passando e a tecnologia cada vez mais se aprimorando. O fato é que sábado, dia 23 de março, é Dia Mundial da Meteorologia. E para entendermos um pouco mais desse polêmico assunto, que até hoje acerta, não acerta, como funciona, nós viemos ao Núcleo Meteorológico da Universidade Estadual do Maranhão. Aqui vamos conversar com um especialista, saber como tudo funciona, se realmente dá para confiar na previsão do tempo. Mas para tirarmos esta dúvida, nós vamos conversar com Alan Cerqueira, meteorologista aqui da Universidade Estadual do Maranhão. E aí, dá realmente para confiar? Sim ou não? Sim, a meteorologia é uma ciência consolidada no mundo, né? E é é uma das ciências mais antigas, inclusive, né? Nós temos aí, para você ter uma ideia, quase 2000 anos de história, né? E ela veio se consolidar como ciência mesmo, a meteorologia, a partir do século XVIII, né? Com a invenção do termômetro, do barômetro. Aí sim que nós começamos a fazer mensurações do clima. São anos de história, mas por que a data 23 de março como escolha para o Dia Mundial da Meteorologia? Pois é, o 23 de março foi lá na década de 50, a então Organização Meteorológica Internacional fez um acordo, né, ou uma aliança com as Nações Unidas, a ONU. E essa organização ela passou a ser chamada Organização Meteorológica Mundial. Então, em 23 de março de 1950, foi assinado esse acordo e para celebrar, né, essa assinatura, se estabeleceu o dia 23 de março como o Dia Meteorológico Mundial, justamente para trazer à sociedade uma reflexão acerca do meio ambiente, do clima e principalmente da questão das águas, que no mundo todo é uma questão muito importante. Eu tenho duas perguntas também muito importantes para fazer para o meteorologista Alain. Uma, como podemos chegar realmente, presumir que vai chover, vai fazer sol, a questão do clima, e quem realmente quiser também ser um meteorologista, principalmente aqui na Universidade Estadual do Maranhão. Nós temos curso? Nós temos curso, esse ano vai se inaugurar a primeira turma de meteorologia, agora no segundo semestre, né? E recado para quem gosta da área, né? Se você gosta de matemática, você é muito bem-vindo aqui para a nossa ciência. Por quê? Porque é uma ciência que leva em consideração muito essa questão da matemática. A previsão do tempo, na verdade, são várias equações que nós fazemos todos os dias, rodando no computador, e aquele mapa bonitinho que sai ali é nada mais do que o resultado de um modelo de previsão do tempo, que é matemática aplicada. E por falar em mapa bonitinho, mostre para nós como é que tudo funciona aqui no mapa que nós podemos ver nos telões aqui da UEMA. Isso daqui, na verdade, não é previsão, é monitoramento, que são duas coisas diferentes, né? Isso aqui está acontecendo nesse momento. A previsão aqui vai acontecer nos próximos dias, né? E para a gente é importante, antes de fazer a previsão, é saber o que está acontecendo na atmosfera. Então a gente lança a mão dessas ferramentas, né, para fazer uma previsão melhor, no caso, no específico da gente, aqui para o estado do Maranhão, né? E assim a gente tem acertado, né? Muitas vezes as pessoas falam do erro do meteorologista, mas o acerto muitas vezes passa batido, né? Então, inclusive na previsão climática, nós temos saído muito bem, né, fazendo as previsões para o Estado, e o governo também tem se aproveitado bastante da nossas previsões, né? Mandando, por exemplo, a prefeitura aqui do município de São Luís, para o governo do Estado, para a Defesa Civil. Então, todos esses setores da sociedade e do governo são beneficiados por essas previsões e tem que ser cada vez mais assertivo, porque previsão errada ninguém gosta, né? Na verdade, não precisa ter esse tipo de previsão. Então, a questão é, nós acertamos a previsão para ajudar as pessoas na sociedade a se organizar. Então, a meteorologia é isso, é munir a sociedade de informações do tempo e do clima. Fenômenos como El Niño, Laninha, eles podem atrapalhar numa previsão precisa? Eu não digo atrapalhar, eu digo modificar. Então, por exemplo, quando temos El Niño, nós sabemos que o nosso período chuvoso vai ser ruim. É justamente o que está acontecendo agora. Ano passado nós tivemos Laninha, então nosso período chuvoso foi bom. Ou foi até passou até um pouquinho do limite, né? Nós tivemos muitas enchentes ano passado. Esse ano não, esse ano já está um pouquinho abaixo do normal, mas basicamente é isso, né? O El Niño, nós estamos falando do Oceano Pacífico.
tudo que acontece no Oceano Pacífico reflete no mundo. Então, para vocês verem a abrangência da meteorologia, nós pegamos áreas remotas, toda essa influência faz com que chegue aqui no final, no estado do Maranhão, a gente faça uma previsão se vai ser bom ou não, se vai chover ou não, se vai ficar quente ou não. Então, tudo isso está relacionado, tudo que acontece no planeta Terra. Mas quanto realmente à previsão? Dizem que 100%? Só Deus. E às vezes nós estamos assistindo a televisão e alguém fala, vai chover, previsão do tempo. E chega na hora, não chove. Bem, isso aí era muito comum lá na década de 90. Eu me lembro vendo o jornal que chovia, aliás, dizia que ia fazer a previsão e meu pai e minha mãe já falavam assim, já isso daí não vai ficar de sol. Sempre era ao contrário, né? Mas tem uma explicação até interessante, né? Na década de 90, o poder de computação, né, tanto não só no Brasil, no mundo todo, era mais reduzido. Então erravam mais realmente. Erravam mais, porque o computador não era tão bom. Só que à medida que a tecnologia avança, a transmissão de informação avança, né? E tem uma questão muito recente que chama a internet das coisas agora. É uma coisa muito interessante para a gente, para fazer previsão, avança. Então, na verdade, nós estamos aí numa espiral de melhoramento dessa questão da previsão. E hoje em dia é muito difícil errar, é muito difícil você errar esse tipo de previsão. Vai chover amanhã e faz um sol, absurdo, né? O que, na verdade, dificulta a previsão é aquela chuva que chama chuva localizada, que é aquela que chove num bairro, por exemplo, está chovendo lá na Alemanha e lá na Coama não está chovendo. Mas a previsão mostrou que ia chover. Né? Aí dessa situação a gente ainda está errando um pouquinho, né? Mas a gente acerta a chuva. Você queira, por falar nessa questão de chuva, me desculpe, tem uma coisa que sai muito, falando sobre o índice pluviométrico. 30 milímetros, 50 milímetros, 100 milímetros. Como isso realmente funciona? Existe um aparelho específico de forma profissional para realmente essa medição existir? Existe, na verdade, todos os parâmetros meteorológicos, existe um aparelho oficial para isso. Né? Você pode nos mostrar? Posso, está aqui na nossa bancada. Isso chama-se pluviômetro, né? Ou mais comumente a gente chama o medidor de chuva. Né? Como é que ele funciona? Está aqui. Ele, na verdade, como se fosse uma balança. Ele tem um cone que coleta a água da chuva e a água que cai nessa balança, quando bate nesses sensores, ele marca 0,2 milímetros. Então, todo esse processo dessa balança, a gente vai somando. Vai chegando. Ou seja, bateu para um lado 0,2 milímetros, aí ela volta, bate no outro 0,2 milímetros e existe essa soma. Existe essa soma. Então, quando a gente fala aí 30 milímetros, inclusive foi o que choveu ontem, 30 milímetros aqui na capital, significa que choveu 30 litros de água por metro quadrado. Daria uma lâmina mais ou menos de 30 milímetros, ou 3 centímetros, convertendo, né? Então, isso em determinadas áreas pode ser uma questão muito perigosa, né? Por quando não tem escoamento, 30 milímetros podem causar inundação, né? Então, isso é uma informação importante, por isso que não medimos precipitação em ml, né? Que seria mais comum. Medimos em milímetros, justamente, que é o volume por unidade de área. Então, são duas informações em uma, na verdade. O velho ditado diz, é sol, é chuva, é casamento de viúva. Queremos agradecer ao Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, agradecer ao professor de Meteorologia, Alan Cirqueira, e lembrar que, por intermédio desse aparelho, é possível saber com precisão a quantidade de chuva. É mais ou menos assim, 0,2 para o lado de lá, 0,2 para o lado de cá. Se fizermos 1, 2, 3, 4, 5, 1 milímetro de chuva. Vou mostrar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1 milímetro. E por aí vai. O índice pluviométrico é possível ser medido com exatidão. Hoje, a tecnologia transforma o sistema meteorológico mundial em praticamente preciso. Mas não deixa de deixar aquela pergunta no ar. E aí, será que vai chover?